É, moçada, ó, mais dois aí sendo finalizado. Aquecedorzinho ali no cantinho, porque a umidade da estufa aqui tá muito alta. A gente tá num dia chuvoso, de muita chuva, né? E acaba que a umidade do ar fica alta, né? Com alta porcentagem. E aí, tem que usar esse aquecedorzinho aí pra nós ter certeza que não vai causar nenhum problema aqui nesses volantes, né? Já um volante é um processo tão longo, tão complicado, sem falhas, não pode ter falhas, né? E aqui já tá num processo final. Tô esperando a estufa ali esfriar por completo, né? Ela tem que chegar à temperatura ambiente. Gasta em torno de 4 horas, 4 horas e 20, mais ou menos, eu não me lembro muito bem ao certo, né? E outra coisa, isso sofre uma alteração dependendo da temperatura que tá no ambiente. Então, aí eu tenho que esperar esfriar, porque esse processo de esfriar o volante, né, por ele passar por 2 ciclos de aquecimento, esse final, quando eu aplico o verniz, esse finalzinho ele fica 2 ciclos, de 37 graus até 60, abaixa de novo, a estufa desarma as resistências, ela baixa de novo para 37 graus e depois sobe de novo para 60. Vou postar uns vídeos agora explicando isso aí, só para vocês entenderem um pouquinho, vai ser bem vago, eu sei, mas vai ser um pouco do conhecimento que eu desenvolvi, que é muito interessante sobre isso aí de volante. Enfim, eu tenho que esperar agora ele esfriar, para mim tirar eles de lá e colocar esses outros dois aqui, ó. Esse processo de temperatura baixar gradualmente tem que ser feito agora na última etapa, para as moléculas do verniz e da resina se acomodarem, né? E assim trazer tanto o aspecto, quanto resistência, quanto o mesmo fosquinho que a gente precisa. Não vai ter nenhum lugar que fica meio gelado, né? Meio esbranquiçado. Não vai ter furinhos. Isso traz, com certeza, mais ancoragem também para o material, né? Porque é um processo termoquímico, né? Que faz um resultado de muito mais resistência do material. Sem falar que esse processo aí, né, de aquecimento, esse volante já foi submetido a ele várias vezes durante o restauro do aro, que é feito com resina. E depois que é usado o verniz, na hora que o volante está todo perfeitinho na resina, eu aplico o verniz. Então ele já foi submetido a esse processo várias vezes. Isso faz com que, vamos supor, daqui a 30 dias o volante não fique brilhante, ou ele não murche, né? E ao invés de ficar textura, vai ficar aquele murcho lá. E algumas outras séries de fatores, né? Acelera muito o processo de cura durante o processo de executar aqui também, né? Talvez aí um volante que agora eu antes fazia aí com 60 até 90 dias, eu vou conseguir fazer ele com 20 dias, 30 dias. Infelizmente, demora sim. Para ter coisa boa, para ter coisa com garantia, né? Do jeito que eu estou propondo, com certeza a gente precisa de tempo. É quase que um processo bem artesanal, né? É isso aí, moçada, vou deixar uma explicação aí, espero que vocês assistam o vídeo aí, eu sei que é longo, mas para você que tem vontade de aprender sobre o processo do volante, restauração de volante, entender mais, até mesmo você cliente, né, que quer fazer um volante comigo, você vai entender que hoje não é só uma pintura mais, eu não faço só uma pintura do volante, faço uma restauração, toda uma engenharia ali, né, por trás pra gente conseguir trazer esse resultado, e essa garantia bem extensa aí que a gente consegue entregar com qualidade e tranquilidade, não tem nada melhor. É isso aí. Bom, pessoal, é o seguinte, ó. Esse aqui é o segundo ciclo de 60 graus que a gente tá fazendo, né? Agora é só verniz, então é só até 60 graus, 2 ciclos até 60 graus. O que ele faz? Chega em 60 graus, desarma, desce até 37 graus. E aí começa a subir a temperatura novamente. Então são 2 ciclos desse, depois da aplicação de verniz. Vai chegar a 60 graus de novo aqui, e aí eu vou desligar a estufa, e esses volantes têm que permanecer dentro da estufa até isso aqui esfriar completamente. A estufa tem que zerar a temperatura ali, né? Ou chegar a temperatura ambiente, que é 27 graus, 26 graus, em torno disso. Então é isso aí, agora vai chegar a 60 graus e ela vai diminuir essa temperatura aí degradativamente. Os volantes não podem sofrer choque térmico, ou seja, se aqui tiver 60 graus eu não posso abrir aqui e tirar os volantes aqui de dentro. Eles têm que esfriar degradativamente, porque senão ele vai sofrer danos na restauração da resina. Temperatura subindo, chegando aí aos 60 graus quase já, né? Tá 57 agora. Na hora que der 60 graus, essa pecinha aqui faz a função de desarmar as resistências aqui dentro. E aí sim, a gente deixa a estufa desligada, né? Vou desligar ela na hora que der 60 graus. Vamos esperar esfriar na temperatura ambiente, já tirar os volantes daqui e vir com 2 volantes, religar a estufa e esperar esse ciclo se repetir em outros 2 volantes, né? A estufa suporta 2 volantes por vez, então é de 2 em 2. Agora ela vai começar a baixar a temperatura. Se eu mudar para 80, 100 graus, ela vai fazer esse processo até 100 graus e depois abaixar de novo. Aqui depois que ela desarma, ela sobe ainda 1, 2 graus aqui, porque ela chega no pico máximo, né, da resistência de aquecimento aqui e desliga. Então sempre ela vai passar um pouquinho, depois ela vai começar a abaixar de novo. Pessoal, e assim fica o volante, né,
depois que sai de dentro da estufa de aquecimento. Esse aqui tá com uma poeirinha aí, mas é porque já tá aqui guardado, né, pra me enviar. Eu tô esperando outras peças ficar pronto. Então aqui já tá um volante, ó, limpinho, sem pulverizado aqui dentro, sem pulverizado aqui nessas partes de encaixe, para não afetar encaixe de nada, sem excesso. Texturinha, lógico que eu não consigo fazer igualzinho ao original, mas a gente chega bem próximo aí, né? Fica bem homogêneo, com alta resistência. Aqui, tudo com verniz. Aqui, fasos, as grafias, verniz também. Tudo padrão, alta qualidade aí mesmo. O que acontece? Agora ali, eu deixei os volantes lá dentro, né? 2 volantes, consigo fazer só de 2 em 2, justamente porque na minha estufa suporta só 2 volantes. E eu desligo a estufa depois de 2 ciclos de 37 graus até 60 graus. Ele repete 2 ciclos desse, né, de aquecimento. E depois eu deixo ele resfriar gradativamente dentro da estufa até a temperatura ambiente, que hoje aqui tá 26, 27 graus, né? Então ele fica dentro da estufa até esfriar, para que isso fique mais estabilizado o material, né? O verniz e a resina se assentam, né? E isso estabiliza o material. Na verdade, aqui em termo técnico, né, é uma compactação da resina com o verniz. E isso, sem dúvidas, né, agrega muita resistência. Só que mesmo assim, né, ele sai da estufa ali, já está seco. E eu poderia já embalar para enviar. Eu prefiro esperar aí cerca de 48 horas para a gente poder embalar com tranquilidade. Já deu tanto trabalho até chegar a esse ponto que talvez a pressa a gente traga um transtorno aí, né? Pensa, depois de tanto tempo o volante chega para o meu cliente pelo fato da embalagem danificar ele. É isso aí, expliquei um pouco do processo aí. Sei que tem meio vago, mas eu estou desenvolvendo e aprendendo sempre. Isso aí eu fiquei desenvolvendo e estudando isso praticamente 6 últimos meses aí, 6 primeiros meses só teoria e 6 últimos meses de 2025 na prática. Testei em vários volantes e hoje eu tenho um método que foi criado e desenvolvido por mim e não conheço outra pessoa que faça dessa forma no Brasil, mas eu consigo trazer um resultado muito satisfatório aí para todos os clientes que eu faço restauração de volante. E a promessa que eu trago com esse material aí, que lógico que a gente tem exceções, né, e tem que ter certos cuidados, mas é de dar garantia de 10 anos para um serviço desse. É tudo que eu sempre quis. O volante é uma peça que está ali em constante contato, né? O suor corrói tudo, o creme, o álcool e várias outras coisas que o pessoal usa nas mãos aí, danifica com facilidade. E eu consegui trazer esse resultado aí, para mim é uma conquista muito grande. Para mim, tanto como profissional, como pessoa, que eu nunca imaginei nem estudar do jeito que eu estudei isso aí. E é isso aí, galera. Resumindo, hoje eu consigo trazer um alto padrão de resistência aí, né, e de acabamento com essa resina, com esse verniz, com a estufa de aquecimento, que meu pai me ajudou com ela aí, e isso tudo me ajudou a trazer esses resultados aí magníficos, que sem dúvida sozinho eu não tinha conseguido, né? Sempre tem alguém aí para fazer parte disso aí tudo. E agradecer também aos meus clientes que confiaram em mim durante esses últimos anos aí, para fazer tantos volantes, né? Mesmo sempre em constante aprendizado, mas os que eu fiz no passado não tem a mesma resistência que esses. Lógico que o intuito é sempre estar melhorando, né? Então, agora a gente conseguiu melhorar demais. Outra pessoa que fez parte disso aí, que me ajudou muito, me ensinou muito até hoje, foi o Malagoli. Ele que me passou até o projeto da estufa, né? E até me forçou a fazer. Então, quero agradecer ele também, porque ele também me deu força pra caramba nisso aí, sempre me dá força. Agora que eu aprendo muito também. Tamo junto demais, Malagoli. E é isso aí, pessoal. Agora o processo de volante tá do jeito que eu queria. Tá aí, ó. Esse aí tá no jeito pra ir embora já, e tem mais outros ficando prontos. Esses aqui já vai entrar pra estufa na hora que aquela lá esfriar, e eu tirar os outros volantes lá de dentro. Acho que leva aí, eu não tenho certeza mais, é 4 horas ou 4 horas e meia, alguma coisa assim. A estufa já chega em temperatura ambiente, eu posso tirar e colocar mais 2 lá. Agora a gente vai precisar fazer uma estufa para 4, 6 volantes, se a gente for atender uma demanda maior. Porque sem a estufa agora não dá para fazer com a mesma resistência. Tem que fazer esse ciclo de aquecimento neles, pra gente conseguir ativar e acomodar essas moléculas aí, para trazer mais resistência, para trazer a proteção que a gente quer, a ancoragem que a gente quer. E vou falar para vocês, depois que eu aprender a fazer uma coisa resistente, bem feita do jeito que eu aprendi, eu já não quero fazer de outro jeito mais, acabou. Então, infelizmente é um processo lento, por isso eu só posso fazer de 2 em 2, e até que eu aprendi isso foi uma quebradeira de cabeça. Eu peguei 10, 16 volantes para fazer de uma vez. Então, todo dia a gente está aprendendo aí, né? Aprendendo com os próprios erros. E é isso, pessoal. Valeu demais para quem acompanha aí, para quem confia no nosso trabalho também. Grande abraço para vocês aí, vambora.